Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Dávila Júnior, sou responsável pelo blog Direito Financeiro em Tela e queria convidar a todos agora para uma jornada muito interessante. Jornada essa na qual nós vamos mostrar a vocês o seguinte tema: pedaladas fiscais. Eu trabalhava no Tribunal de Contas da União em 2014 e fui o coordenador da auditoria que identificou as pedaladas que ocorreram no governo da ex-presidente da República. E o objetivo meu pelas próximas postagens e vídeos é mostrar cada uma dessas pedaladas fiscais, mostrar a vocês de maneira organizada, de maneira didática, para que a gente conheça esse aspecto tão importante da história recente do nosso país. Ok? Vocês topam o desafio? Vamos lá então. As pedaladas fiscais podem ser agrupadas em 3 casos. O primeiro deles é quando a União atrasava o pagamento de uma despesa para postergar o registro dessa despesa na contabilidade oficial, na chamada estatística fiscal. E esse atraso não caracterizava a realização de uma operação de crédito. Simplesmente, em vez de fazer o pagamento da despesa no último dia de um mês, esse pagamento era efetuado no primeiro dia do mês subsequente. Então, o resultado fiscal lá do mês 1 ficava muito mais, digamos assim, bonito do que a realidade efetivamente nos mostraria. Um exemplo clássico desse atraso era no repasse de recursos de royalties e de salário e educação a estados e municípios. Vamos lá ver o segundo caso? O segundo caso já é um pouquinho mais complexo e envolve a União, o beneficiário de uma determinada política pública e um terceiro, que geralmente era um banco público. O que é que acontecia? A União era responsável por efetuar o pagamento de um valor a um determinado beneficiário e esse valor não era pago. A despesa simplesmente não era paga e ela era paga por quem? Era paga pelo terceiro, um banco público, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. E ao efetuar o pagamento dessa despesa em nome da União, o que é que surgia para a União? Uma dívida, só que essa dívida não era registrada nas estatísticas fiscais e, como as estatísticas fiscais, eu faço um parêntese aqui, teremos uma postagem específica sobre as estatísticas fiscais para que a gente entenda de maneira didática todos os aspectos técnicos relacionados a esse tema, né? As estatísticas fiscais, como elas registram a despesa a partir da variação da dívida da União, como essa dívida não era registrada, então não havia o registro da despesa. Então a União, com isso, conseguia postergar o registro da despesa na contabilidade oficial. Acontece que, ao efetuar o pagamento dessa despesa em nome da União, aquele terceiro estava financiando a União. Então, uma característica importante desse segundo caso de pedalada fiscal é que ele caracterizou a realização de uma operação de crédito. E no caso de uma operação de crédito concedida por um banco público federal à União, havia aí um problema muito grave, que inclusive foi o ponto central do processo de impeachment da ex-presidente, que era o seguinte: essa operação de crédito é vedada pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? O maior exemplo disso, depois eu vou ter uma postagem específica sobre esse tema, era o pagamento do Bolsa Família, do abono salarial e do seguro-desemprego com recursos da Caixa Econômica. A União não mandava o recurso para a Caixa e a Caixa utilizava recurso próprio para pagar aos beneficiários. E essa dívida não era registrada, as estatísticas fiscais, de uma certa forma, não representavam a realidade da situação fiscal do governo e parecia a todo mundo que a situação estava indo muito bem, quando na realidade não estava indo muito bem não. O próximo caso, vamos lá? O terceiro caso, já é o mais complexo de todos, envolve também a União, um banco público e um beneficiário de uma política. Esse banco público, de acordo com interesses da União, ou seja, de acordo com uma vontade política, vamos dizer assim, da União, concedia financiamentos ao beneficiário X a uma taxa de juros subsidiada. Por exemplo, em vez de emprestar a 12%,
que seria, vamos dizer assim, o custo de oportunidade daquele banco público, o banco emprestava a 5%. Então essa diferença de 7% na taxa de juros tinha que ser o quê? Ressarcida pela União ao banco público, e deveria ser ressarcida na mesma época, no mesmo instante que o beneficiário efetuava o pagamento dos juros lá no banco público. Só que a União, meu amigo, não efetuava o ressarcimento, e esse ressarcimento demorava anos para ocorrer, de tal forma que surgiu ali para a União dívidas superiores a 20 bilhões de reais, por exemplo, junto ao BNDES. E um aspecto interessante disso tudo é que, ao efetuar, ou melhor dizendo, ao não realizar o ressarcimento dessa despesa, a União não registrava despesa lá na contabilidade oficial. Vamos ver como é que isso funcionava? A União não registrava a dívida junto ao banco público nas estatísticas fiscais, com isso conseguia postergar o registro da despesa na contabilidade oficial e melhorava a situação fiscal da União naquele período, transparecendo uma situação, repito, que não era a real. E o problema mais grave, também no caso dessa pedalada de número 3, é que esse atraso junto ao banco público caracterizava a realização de uma operação de crédito vedada pelo artigo 36 da LRF. Exemplo clássico foram os atrasos nas equalizações no âmbito do Plano Safra, que inclusive foi tema do processo de impeachment da ex-presidente, e os atrasos no âmbito do plano ou do Programa de Sustentação do Investimento, PSI, junto ao BNDES. Então, senhores, está aí. As pedaladas fiscais representam esse conjunto aí de operações. Cada uma delas será devidamente explanada pelas próximas postagens, ok? Só vou observar que dessa listagem toda aí, apenas essa daqui que integrou o processo de impeachment. Vamos lá, acho que vai ser interessante, acho que vai ser importante para esse registro histórico, para que a gente entenda esse aspecto importantíssimo da história recente do nosso país. Até o próximo vídeo, até a próxima postagem. Vamos lá, se você gostou, inscreva-se no canal, dá um like e visite o blog também. Direito Financeiro em Tela. Um abraço.